Boa noite a todos que estão aqui na TV Com, no ar mais uma edição do programa CDL TV, realizado pela Associação de Comunicação da CDL Santos Praia. Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, congregando mais de 1000 lojistas nas áreas contíguas à Orla de Santos, nos shoppings, trazendo esse canal de comunicação com a comunidade de Santos e da Baixada Santista, trazendo sempre temas de interesse, empresários de destaque aqui na nossa cidade e na região também, não é? E o convidado de hoje é um amigo de longa data, o empresário Toninho Campos, Antônio Campos Neto, diretor do Cine Roxy, diretor também do Santos Conventions Visitors and Bureau. Toninho vai estar com a gente, contar um pouco da sua trajetória no cinema, na arte, na música, sua atuação importante na cidade de Santos e também a presença do Nicolau Miguel Obeide, que é presidente da CDL Santos Praia e também nosso comentarista. Uma grande satisfação receber você aqui, Toninho. Satisfação é minha, Zé, Nicolau. Prazer é meu estar aqui. Mais um grande convidado hoje, né? Toninho, grande empresário de Santos, amigo de longa data, né? Um grande apaixonado aí pelo cinema e por Santos, né, Toninho? Com certeza. O cinema, a música, né? E a publicidade também, né? Você sempre gostou dessas áreas? Desde pequeno você sempre esteve envolvido com a arte em geral? Sempre, sempre. Eu comecei, na realidade, a trabalhar na Bombonier. Depois, aí já fui trabalhar com cinema em Porto Alegre. E aí foi. Em Porto Alegre? Porto Alegre. Comecei com meu pai, os sócios dele tinham arrendado um circuito de 12 salas e eu fui para lá tomar conta sem saber nada. Com 19 anos. Mas é um bom aprendizado, né? Para pôr a mão na massa aí, né? Eu tinha casado e fui para Porto Alegre. Para Porto Alegre. E aí começou essa história sua no cinema, mas assim como espectador, né? Fora o ramo empresarial do teu pai, você sempre foi atraído por essa arte aí. Faz parte da tua vida, né, Toninho? Na realidade, quando eu era garoto, eu via o cinema, tinha censura os filmes, né? Eu via da cabine muitos filmes, junto com o operador, falou que não podia nem ficar no cinema. Mas sempre gostei, adoro cinema, sempre. Na arte em geral, sempre fui ligado nisso, tentei fazer faculdade, eu larguei, né? Mas sempre gostei muito de mexer com o público em si, né? Também, né? O primeiro cinema em Santos era do seu avô, né? Ali na praia, não era? Onde era o Belvedere? Não, o primeiro cinema no Gonzaga, na praia, foi o Roxy. Foi o Roxy. Foi o Roxy, que meu avô, que era seu avô. Meu avô, exatamente. Ele não isso é esse anos, mesmo prédio. Que ano era isso? Ele não é esse mesmo prédio, mas é um outro prédio que foi fundado em 34, mas nesse mesmo local. O terreno era esse mesmo terreno. Onde é o Roxy hoje? Onde é o Só Roxy, não tinha um prédio em cima. Ele fez 80 anos esse 80 ano. anos. Porque ele foi reformado em 56, foi feito esse que está aí até hoje. Só que ele tinha 1.400 lugares e agora está com 5 salas. Em vez de uma só de 1.400, são 5 salas com um total de 1.200 lugares. É um novo conceito, né? Os cinemas de rua hoje no Brasil sobrevivem e o único multiplex de rua é o Roxy, né, no Brasil hoje. Ou tem mais já? Não, pelo menos hoje foi tem o primeiro. O Marabá em São Paulo, o Roxy foi o primeiro. Foi o primeiro, hoje tem o Marabá em São Paulo, que até pelo exemplo do Roxy foi deu viabilizado certo, né? a reforma, exatamente. Deu certo, foi feito essa reforma. E sobrevive alguns cinemas no Rio de Janeiro, tem o Roxy também, que são 3 salas, não chega a ser um multiplex, né? Em Copacabana. O Leblon, né? O Leblon, depois de muita polêmica, né, que foi ameaçado fechar porque o prédio é tombado, e aí disse que ia fechar, aí a prefeitura deu um jeitinho de deixar mexer no prédio tombado para não fechar o cinema, então bem, né? foi tudo ajeitado. Zona Sul Carioca agradece. Antes de a gente prosseguir aqui com o Toninho Campos, nosso convidado de hoje, Nicolau Obeide, presidente do CDL, quero que você também participe dessa conversa, aí são vários canais de comunicação, você tem o WhatsApp e SMS, 1378053326, 1378053326. Tem telefone fixo também, 3289-9495, 3289-9495, prefixo 13, e-mail tv@cdlsantospraia.com.br, facebook.com CDL Santos Praia. Você que participar hoje vai ganhar um presente aí, de repente vai concorrer, né? Um presente. São 2 pares de ingressos para o Cine Roxy, a melhor programação de cinemas aqui da Baixada, sem a menor dúvida. Participe, envie seu comentário ou apenas seu nome para participar aqui do CDL TV. No final do programa vamos sortear 2 pares de ingressos do Cine Roxy. Mas não só o cinema sempre te arrebatou, mas a música também, né, Toninho?
Como músico, você nunca teve nenhuma aptidão, arriscou também? Não. Ou só do lado de fora mesmo? Não, só do lado de fora. Eu sempre fui apaixonado por música e quando eu fui morar em Londres, eu vi um formato de casa lá que nunca tinha visto no Brasil. Você morou quando em Londres? Foi em 81. 80. E eu vi um formato de casa no finalzinho do punk, do movimento punk. Eu peguei o punk que já estava se comercializando. Sim. Já. E aí acabei fazendo aqui em Santos o heavy metal. Opa, né? que coisa. Copiado mais ou menos daquelas casas que eu tinha visto funcionar em Londres. Mas você, assim, deixa eu... Aqui a gente... É legal, Toninho, a gente sabe das tuas atividades. Até para as pessoas, a gente dividir um pouquinho da tua personalidade. Tá? Mas assim, o Toninho na escola, as festas de música, como é que era isso aí? Você participava sempre? Acho que, de repente, esse período aí que você viveu, de escola, enfim, ambiente escolar, devia ser muito movimentado essa questão, né? Não, eu estudei no Ateneu Progresso Brasileiro também. E fui para o Canadá. Passei no exame de admissão, que era quase um vestibular naquela época. Ateneu Progresso era só primário, né? Mas o Ateneu Progresso era colégio de... Né, meu? E o Canadá era... Para quem não sabe, Ateneu Progresso Brasileiro era onde é hoje a rua Cláudio Donê. Exatamente. As diretoras eram a dona Jandira e a dona Ida. Dona Ida. Eu lembro perfeitamente. Vocês foram contemporâneos lá? Não, eu sou um pouquinho mais novo, acho que o Toninho. Eu estou com 57. Então eu sou mais velho. Mas aí fui direto para o Canadá, mas eu praticamente eu lia muito. Lia muito, mas muito. Aí, e era muito quieto. Aí eu comecei a ir para Você era quieto, Toninho? Muito quieto. Muito. Eu era intelectual quase, ficava em casa lendo, só gostava de ler, ir no cinema. Low profile total. Aí apareceu o surf. Aí desandou de uma maneira. Aí não ficou mais quieto, né? Aí eu só conseguia... os últimos 4 anos do colégio, o último ano do ginásio, os 3 do colegial, São Paulo. Não, eu passava, mas eu ia direto para a segunda chamada. Segunda época, né? Segunda chamada, porque eu não podia fazer a primeira por frequência, né? Mesmo assim, porque eu subornava a diretora lá com um convite de cinema, porque senão eu não conseguia nem fazer a segunda chamada, que eu não tinha 50% de comparecimento. Já tomava pau direto. Mas eu passava. Canadá, olha os tempos. Eu também estudei no Canadá, né? Colégio de Canadá, é uma pena a gente ver hoje, né, o Colégio de Canadá numa situação... É verdade, mudou tudo, né? Professor Edésio, né? A educação pública mudou, né? Eu também tive lá uma passagem. Eu peguei a época da calça-lé, né? Calça-lé, que ele não queria no Canadá. Eu fui um dos caras que acabou com o uniforme do Colégio de Canadá. Que era calça cinza. Já fez o movimento lá? E quando você ia com a calça jeans, ele chamava... De boca de sino, né? Boca de sino. Muito esculacho. E ele falava calça-lé. Ele não falava jeans nem calça-li. Ele falava calça-lé. Agora que entendi, né? Calça-lé, não quero no Canadá. Pô, e o professor Edésio, apesar desse rigor todo, né, é um educador que é uma referência para todo mundo hoje, né? Nossa. O que o Canadá foi, né? É o ícone da educação pública do Brasil que funcionava na época, hoje tudo tão diferente, né? Pra você ter noção, que eu te falei, eu passava de ano, eu entrei nas faculdades e frequentando menos de metade das aulas, que era puxado, meu. Era muito puxado e você tinha uma matéria que se você estudasse um pouco, quando precisava estudar, você conseguia... Era puxado. Eu aprendi a gostar de matemática na marra, português, mais ou menos na marra. O ensino era o contrário do que é hoje, né? O ensino na época, quem estudava em escola pública, porque para passar tinha que estudar mesmo. Escola particular é que era molezinha, que era o famoso papai pagou, passou. Mas o Canadá realmente era um excelente colégio. Ô, Nicolau, você também era quieto, aí conheceu o surf, como é que foi? Foi não, cara levado? Realmente não foi sempre a minha... Não foi comportadinho? Nunca fui comportado, mas o surf eu não... Esse programa conhecia aqui, muita gente do surf. É o desvio de pauta, né? A gente fala de uma coisa, aqui eu tô aqui só levantando a bola, né? Mas você era da turma do 15, né? Daquela turma do surf. Da Pindorama ali, né? Pindorama, do Clube 15. Bicaruna Surf Club.
É verdade. Eu comecei a pegar onda com madeirite. Né? A gente roubava as madeirites nas construções à noite, molhava. Quero surfistas, botava uma pedra na ponta, deixava secar, que ela para envergar. Verdade. Falou, aí shapeava ela e tinha haja braço e perna para entrar na onda. Então a gente pegava, então você falava assim, roubava, mas pô, era um tempo diferente, né? Não tinha maldade dessas coisas. Era diversão, pela diversão, coisa de moleque mesmo, né? Não era aquela coisa de... Os meninos da época... Prejudicar, vou dizer Zapirão, era diversão, por diversão. Homero, era o Nando, Gouveia, o Lafraia. Era aquela turma... Pardal, a turma aí que eu acho que alguns eu ainda tenho mantido relacionamento, estão vivos, né? Uhum. E a outros nós não sabemos ainda. Então, aí tem até legal falar que de Santos. Dois ícones aí do surf de Santos, o Cisco e o Picuruta, né? Estão aí com as suas escolinhas, Nossa. Né? Até agora o Cisco, ele fez eu vi uma matéria dele sobre uma prancha adaptada, né? Com os garotos especiais, impressionante a transformação que o surf faz, né? Para incluir essas crianças aí, bacana. E o Cisco também que é da antiga, né? O Cisco que foi um grande surfista, né? Até antes do Picuruta e tal. Mas o Cisco ele mais que um grande surfista, ele é um ser humano excepcional. Grande pessoa. O Cisco é fora de série. E o Picuruta Salazar aí, recordista de títulos também, tem uma... Essa eu não esperava não, essa do surf eu não sabia de você, Toninho. Te conheci já no meio da música, né? Mas você era bom surfista ou não? Teve épocas, né? Porque eu parei, fui para Porto Alegre, né? Parei com 19 anos, quando eu fui para Porto Alegre trabalhar. Aí quando eu voltei com 26, aí voltei com tudo de novo. Mas nunca fui surfista de competir. Eu ficava muito tempo dentro d'água, né? E gostava de pegar onda, desbravei o litoral, aí, pô, muito... No tempo que a gente ia de Rural Willis pro litoral, comia a comida dos índios. Só praia selvagem, né? Nossa, tinha tribo de índio na praia em Juqueí, falou. Ô Toninho, eu tenho uma filosofia de vida, acho que bate muito com você, tudo que eu te conheço. É claro, a gente tem que lutar para viver bem, conquistar as coisas, você tem que ser premiado pela tua competência, né, na tua atividade, você tem que buscar o conforto, tal, mas eu acho que, sem dúvida, as histórias que a gente tem para contar são uma riqueza que a gente não pode desprezar, né? Os valores intangíveis contam muito para você, né? Isso é... Quem te conhece sabe, né? Tem coisas que não tem preço, a vida inteira, né? Eu só fiz o que eu gosto. Eu sou privilegiado, falou. Mas eu gosto muito do que eu faço. Sempre gostei, e você sempre inovou muito, né, Toninho? Sempre corri atrás. Você sempre inovou o Cinema 1, foi uma inovação, uma novidade que você trouxe para Santos, não foi? Outro dia me perguntaram por que eu apoio tantas iniciativas. É mais ou menos porque eu gostaria de ter sido apoiado na época. Então hoje eu posso fazer, eu faço. Falou. Porque eu sofri penei. Essa história de inovar é meio complicada. É verdade, né? Puxar e sempre na época eu me lembro, eu sou testemunha também, não tanto tempo assim, o Cinemark aí bombando, né? O Toninho querendo fazer as salas no Rocks e muita gente criticando, né, Toninho? Dificultando, e o Toninho foi perseverante, foi lá, fez, e hoje é um modelo de sucesso o Rock 5, né? Com certeza. Agora, Toninho, então, a música aqui em Santos, né, ela teve um divisor de águas com a vinda do heavy metal, né? Porque mudou o conceito, até pelo que você viu lá em Londres, era uma casa de uma dimensão menor que de repente começou a abrir para um movimento que explodiu no Brasil, né? Como é que foi a gênese do heavy metal? Como é que você chegou à construção desse grande sonho que eu pude conviver muito, ia diariamente ao heavy metal, não? E realmente é uma casa única. Na realidade, o heavy metal era... Que era no cinema, inclusive. Era o cinema, eu fiz o desenho da planta, tudo. Ele era uma casa, ele ia ser centrado no telão que eu trouxe naquela época, em 83, era um telão que era feito em Cabo Canaveral, falou, e eu trouxe muito material para ser exibido nesse telão de coisas que a gente não tinha acesso, shows do Pink Floyd, Yes, tudo quanto era tipo de material. Eu lembro que você passava filme de surf lá? Filme de surf. Nossa, aí bombado assim, ele ia ser centrado nisso e ia ter uma alternativa, porque naquela época não tinha tanta banda. Uma alternativa para outras bandas, falou. Eu abri com o show do Erva Doce,
foi no Réveillon. E 83, só que o telão queimou logo de cara com o engenheiro que veio de São Paulo. Ele ligou na tomada sem transformador, não sabia que Santos era 220. Já detonou o telão. E ele teve que voltar para Miami, que aqui ninguém sabia consertar. Então, tive que correr atrás de outras atrações, porque eu fiquei sem minha principal atração. Aí, a primeira banda foi Gangue 90, o Robson me ajudou na programação, que era do Blow Up, ele que era o meu diretor, que me ajudava nos contatos. E aí foi aparecendo, meu. Eu dei muita sorte, porque eu não sabia que aquele ano ia ser o ano. Eu encontrei o Paralamas divulgando uma fita demo na Rádio Tribuna, na Tribuna FM. Falou, lá que eu encontrei com eles. E já saí marcando show. Quer dizer que não era pra música, era pra música também. Não era pra música, mas não tinha material para trabalhar. Não tinha bandas, né? Bandas, falou. Tanto que esse ano eu comecei a correr atrás das bandas. E essas bandas tocavam em Santos e não tinha lugar para tocar em São Paulo. São Paulo tocava o Dollar Company, o Tutti Frutti, toda sexta-feira, todo sábado, uma no sexta, outra no sábado, não tinha alternativa nenhuma. Aí foi aparecendo, de São Paulo tinha o quê? O Traje a Rigor, Titãs, do Iê Iê, que chamava, o resto era Premê, Língua de Trapa, era uma coisa, não era rock, mas eu teatral, também trazia para cá, né? falou, e muita coisa do Rio de Janeiro, aí veio Barão, Lobão, Kid de Abelha, aí foi João Penca, São Paulo também, aí apareceu a Virginie com o metrô, né? Que era metrô, não era o metrô, Gota Suspensa, o Azul 29. Tinha o Fernandinho da camiseta, até eu tinha feito uma palestra lá do Prêmio Elemídia, até um abraço lá ao Caio, a equipe da Elemídia. E justamente o publicitário que fez essa campanha estava lá, né? E, pô, eu lembrei muito, né? Do Fernandinho. Os anos 80 foi muito privilegiado, né? O rock. Você viveu também essa época do rock essa nacional, Nicolau? Todo mundo viveu, né? É a nossa faixa etária, né? E os anos 80 foi o surgimento de muitas bandas novas. Inclusive hoje nós estamos numa carência muito grande, né? Em relação a isso. Inclusive o advento das rádios de Santos, que foi onde a gente se conheceu na tribuna ali. As rádios me davam força na programação. Exatamente. Eu conseguia colocar as músicas para tocar antes dos shows, porque não era conhecido. Exato. Agora, o heavy metal era uma casa para 1.500 pessoas na rotatividade. Não cabia. Se juntasse lá dentro, não cabia 1.500. Mas 1.200. Aí as bandas começaram a ficar tão fortes que começou a ficar pequeno o heavy metal. A ficar pequeno, né? Aí eu fui pro 15. Eu me lembro que eu marquei 2 shows no 15. Eu contratei 2 shows para janeiro ou fevereiro, não me lembro bem. E teve o Rock in Rio. E era o Paralamas e o Kid de Abelha. E eles tocaram no Rock in Rio. E que aquilo virou o 15, que eu já estava falando do show há um tempo, o 15 ficou pequeno. Eu participei dos 3 lá. Aí eu fui pro Caiçara, que aí era para 6.000 pessoas, aí começou a caber. Porque foi uma disparada de... Agora, Toninho, e aí, como é que é a coisa dos vizinhos lá? O pessoal devia adorar, né? A galera lá embaixo, né? Ali o pessoal do prédio do Heavy Metal. Nossa, ali imagina... Tanto que hoje lá, acho que... Agora a gente está, com todo respeito, né? A gente está... Estamos perdoados, que agora é uma igreja lá. Tudo que aconteceu, né? É uma igreja para amenizar lá. E eu estou morando no prédio do lado. Toninho tinha o cinema, aquele silêncio, né, Toninho? De repente ele põe o heavy metal lá e acabou com o pessoal. Bom, e tem bastante perguntas aqui do pessoal que viveu isso um pouquinho, né? Das histórias que você contou. Vamos tentar contar algumas novas. E, Toninho, eu lembro que o primeiro comercial que eu gravei na carreira, né, na tribuna, foi justamente do heavy metal, foi da Gota Suspensa. Aí o Toninho falou, pô, esse garoto aí e tal. Eu gritava, falava alto, animado, assim, falou, pô, legal tua locução. Aí você me deu uma força lá no início, falou, pô, pede pra esse garoto novato aí gravar os comerciais do heavy metal. Legal. E isso eu nunca vou esquecer, porque é difícil você ter referência no começo, né? Mas eu lembro que a música, bastava tocar uma semana a música, você já detectava, ou ao contrário, você falava, olha, eu quero trazer esse show, toca aí na rádio, e foi uma parceria que funcionou muito, né? Foi. Trouxe grandes nomes. A começar no Festival Bete Balanço, lembra que você fez? Tinha um pouquinho de moral na rádio, que, por exemplo, a música do Ghost, a Tribuna FM foi a primeira rádio do Brasil que tocou. E aquela música do Ghost, eu acho que foi a música mais tocada
foi uma loucura. Então, eu tinha algumas referências de umas músicas de filme que eu pedia para tocar e era sucesso, então tinha alguma moral lá. Né? Então, deixa eu te falar uma legal também, que ele falou assim, pô, vai vir todas as bandas do Bete Balanço, que era um filme, né? E foram lá na rádio, participaram por telefone, todo mundo foi. Aí você fez uma seleção, e cada dia vinha uma banda, né? Eu lembro do Titãs, que só tinha uma música, a Sonífera Ilha, né? E aí eu fiquei todo animado, novato, falou, pô, Débora Bloch vai vir aí e tal. Pô, aí, eu sei que não foi ocupação, mas tô esperando a Débora Bloch até hoje, né? Até hoje ela não apareceu, né? Então, e essas bandas realmente eram emblemáticas, né? Na rádio também. Era uma Santos que agrupava todo mundo no projeto. Eu acho que era tudo mais fácil de fazer, né? Na realidade, acho que Santos, naquela altura do campeonato, era a segunda cidade de show do Brasil. Tinha muitos shows. Ela só perdia para o Rio de Janeiro. São Paulo, tinha muita coisa acontecendo. Eu acho que o custo hoje também ele inviabiliza um pouco, né, Toninho? Na realidade, não é o custo do falta artista, lugar. Hoje em dia, por exemplo, eu fiz show no Regatas, além do Caiçara. Quando não era, eu fiz uma banda estrangeira, eu fiz Ultraje, era para vir o de reggae, Peter Tosh. E acabou vindo outro. Por isso que eu me confundo. O Jimmy Cliff veio. Jimmy Cliff, eu lembro dessa. Exatamente. E eu fiz lá no Regatas, fazia coisa no Regatas. Hoje não tem Caiçara, não tem Regatas. Não tem. Hoje, se você quiser fazer show em Santos, só você faz no Mendes, que é legal, falou. Ou Portuários, mas show de rock and roll... Não tem como. Não tem salão para... Bom, vamos para a primeira paradinha. Toninho Campos, empresário Toninho Campos com a gente aqui, do Cine Rocks, aí, de tantas incursões musicais aí. Atuante na cultura aqui da nossa região e do Brasil também. A gente volta já com o segundo bloco do CDL TV. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Programa CDL TV, toda terça-feira, das 18 às 19 horas, ao vivo aqui na TV Com, agradecendo a sua audiência.
e com reprises aos sábados, das 19 às 20 horas. Comigo, Nicolau Miguel Albeide, presidente da CDL Santos Praia, aqui não na condição de presidente, mas de comentarista do nosso programa, né? Um bate-papo muito gostoso aqui com o Toninho Campos, do Cine Rocks. O Toninho que tem uma atuação muito grande aí na vida cultural da cidade, do Brasil inteiro, é um cara que vivencia a cultura, investe na cultura. E Toninho, o que não falta são histórias de bastidores, né? Até o Nicolau estava lembrando uma história aqui interessante de bastidores, né, Nicolau? Queria que você perguntasse para o Toninho. Da história. Queria que ele falasse aí alguma coisa sobre a história do Renato Russo, aí das latinhas de cerveja. Me parece ter uma história bem curiosa, né, a respeito disso. Era que o primeiro show do Renato que ele fez comigo foi no Caiçara, já não foi nem no Rev, que ele veio depois. E ele ia fechar o segundo show, o primeiro era o Kiko Zambianchi. Como eram duas atrações mais fracas, eles não estavam no auge estourado, né? Então eu fazia 2 shows para ver se era uma maneira de aumentar o público. E durante o show do Kiko, ele falou para mim falou para Fernanda, que era empresária, no caso ela era mulher do Dado e era empresária da banda. Se ela já tinha falado comigo. Eu estava na minha frente, eu perguntei se ele precisava de intérprete para falar comigo, né? Aí ele falou que se alguém jogasse uma lata de cerveja nele, ele parava o show e ia embora. Eu falei que por que ele ia fazer uma coisa, ele começou a fazer um discurso de que eu não era artista, que eu não era compositor, eu não era cantor. Eu falei assim, tá bom. Estrelinha. Eu não sou, mas mas eu sou empresário e você faz o seguinte, se é assim, você nem sobe no palco. Acabou, não tem show. Mas esse foi no Caiçara ou no Heavy Metal? No Caiçara. No Caiçara, né? No Caiçara. Porque quando eles surgiram, aliás, com uma música só, né? Será? Só, Será. Você já postou e tal, e estava nesse show também, e aí ele... Deu uma de estrela. Mas o Renato tinha um temperamento difícil mesmo, né? Tinha, não. Inclusive, a que não coitada era comum, da né? Fernanda, que era a mulher do Dado, ficou numa... E eu dei essa nele, né? E saí, fui para outro camarim para levantar a bola da Fernanda para ela tomar uma atitude ali, que ela que é empresária, ela que tem que controlar a situação, né, meu? Só que eles levaram muito a sério e fizeram o Renato pedir desculpa para mim porque ele falou, que não era nunca a minha intenção, falou. Mas aí teve o show normal e só que um dia ele deu a volta, né? Um dia ele largou o show no meio, falou no Caiçara mesmo, depois de eu fazer mais de 20 shows com eles, fazer shows em Santo André, São José, fiz muitos shows, mas um dia o Rafael se dava muito bem, que era meu sócio nessa época, com eles, tanto que foi ser empresário deles. Isso, exatamente. Mas um dia ele me devolveu a gentileza que foi, ele largou o show no meio, deixou a banda no meio, vendida, a banda ficou lá sem saber para onde ele tinha ido. Falou que eram todos amigos meus também. Tiraram uma latinha de cerveja. Não precisou disso não. Ele começou a brigar com o público, discutir com o público, e arrumou uma desculpa porque o público gritava, dava o grito do Camisa de Vênus, o grito de guerra do Caiçara, era o grito que não dá para falar aqui. E ele começou a discutir que ele cantava de amores e que aquilo não era... começou a discutir. Coisas de Renato Russo, foi embora, né? E largou a banda lá. A banda ainda falou, pô, Toninho, a gente fica. Eu falei, não vai dar. Não precisa, né? Não, os caras constrangidos total, ia ser um constrangimento total, fazer o quê? Agora... Mas o Caiçara estava numa fase tão boa, que eu cheguei lá, expliquei, e graças a Deus não houve quebra-quebra, todo mundo entendeu, se comportou e... O Caiçara sempre deu para eles o máximo, falou, acho que aquilo ali foi entendido pelo público, viram que e não aconteceu absolutamente nada. Foi um dia tranquilo. E não era normal isso, né? Claro que tinha aquela atitude rock and roll, sempre, às vezes um artista ou outro podia sair um pouco da linha, isso faz parte, né, do espetáculo, faz parte do show. O show tem que continuar sempre. Tinha alguns artistas que eram bem polêmicos, né? Verdade, mas o clima lá era tranquilo, né, Toninho? Era de integração. As pessoas mais chegadas acabavam fazendo, os seus amigos mais próximos tinham amizade com os artistas e tal. Era tudo numa boa, né? Não existe artista polêmico se tiver um empresário responsável. O artista tem que fazer o papel dele, o empresário tem que fazer o papel. Não tem. Exatamente. Isso é.
tem artistas que são polêmicos, mas são profissionais. Por Vão exemplo, lá, que nem passa o som, que nem, horário, por exemplo, respeita o público, tudo certo. Tem cara que não gosta de passar o som, é problema, mas o empresário tem que nesse filme que você está ordem. passando aí agora, do Tim Maia, né? Mostra o tanto quanto polêmico ele era, né? Ele era também... E o filme é um sucesso, né, Toninho? O filme é um sucesso, é um filme muito bom, retrata bem o Tim Maia. Né? Não foi que nem fizeram o filme do Legião Urbana, que não tem nada, não mostra né? Nem nada do que era, né? Faroeste Caboclo, né? Não. Foi o do Renato Russo mesmo. Sim, o outro. Somos tão jovens. Somos jovens, é. Esse aí, ele não mostra absolutamente nada, tudo muito floreado. Mas o Tim Maia mostra, e ele era bem polêmico, né? Muito. Tá em cartaz, né, o Tim Maia? Tá em cartaz. Né? Então, aí vale a pena ver, porque é bem legal. É bom. Grande Tim Maia. Ô, Toninho, tem a pergunta aqui do Luiz Carlos de Oliveira Macedo, da Ponta da Praia, algo que a gente falou aqui nos bastidores também. O último show do Cazuza no Boa Vermelho foi no Caiçara. Poderia contar pra gente o que aconteceu nos bastidores daquele show? Houve muita confusão? Obrigado aí pela participação. Luiz Carlos, da Ponta da Praia. Na realidade, foi o último show do Barão mesmo. Era uma terça-feira, eu nunca vou esquecer. Era uma terça-feira, eu estava com 3.500 ingressos vendidos. O show era no sábado. E o empresário da banda me ligou e falou que a banda tinha acabado. Aí eu comecei a gritar com ele. E ele falou para mim que ele tinha comprado um sítio, como é que ele ia pagar agora, quer dizer, deu a entender que ele estava numa situação pior que a minha. Eu já entendi que não adiantava eu gritar com ele. Aí ele me passou que o Barão estava disposto a cumprir a agenda, sem o Cazuza, que é o Cazuza que estava saindo da banda. Eu não podia. Os caras iam me linchar, né, meu? Eu estou trazendo o Barão Vermelho. Que o Frejá não tinha nenhuma referência como vocalista. Não tinha referência eu ia ser linchado, né, na situação. Aí eu falei assim, mas o Barão, se eu convencer o Cazuza, o Barão vem. Ele falou para mim que o Barão, tudo bem. Pelo Barão, eu liguei pro Frejá, confirmei. Aí falei com o Cazuza. O Cazuza veio. Foi barra o show, falou, o Cazuza veio, fez o show, eu vim com eles, o Barão veio no ônibus, ele veio no carro comigo, ficou no outro camarim, praticamente não olhou para eles, nem ele ficou na frente do palco, fez o show, saiu, e eu quando acabou isso, eu estava porque eu fui pro Rio na quarta-feira falar com o Cazuza, eu fiquei com ele até sábado, e vim no sábado para Santos. Que era mais seguro, né? Cazuza mais seguro, também. Exatamente. Sofri esses dias. Aí, quando acabou, eu falei, agora acabou, o Frejá foi para frente, foi pro microfone e falou, agora que esse viado foi embora, nós queremos te informar que o Barão Vermelho continua. Falou. E deu tudo certo. E começou a tocar e cantar. Falou, só que o público não sabia de nada. Ninguém sabia que o Barão tinha acabado. E criou um clima no Caiçara que eu estava vendo meus seguranças, 60 seguranças apanhados do público. Começou a estourar briga para tudo quanto é lado. Bom, passou aquele clima, susto, né? Aquele clima de briga. Ô Toninho, outro grupo que eu presenciei, que você criou uma grande amizade, foi o Paralamas do Sucesso, né? Eles estão aí com 30 anos de estrada, até os vi no Faustão, eu lembrei imediatamente de você. Você tinha uma relação muito bacana com eles e até um fato que não é comum, né? Até um dia que você estava ali com dificuldade para cobrir o cachê. Conta pra gente o que houve. O Paralamas é diferenciado, né? O Paralamas é uma família. Tanto que a empresa dele chama Os Quatro, porque o Zé Fortes, que é o empresário, ele tentou de tudo para tocar na banda, não deu, foi ser empresário, mas ele é da família Paralamas, falou. Eles são uma família mesmo. E é um outro nível, falou. É um outro nível, diferenciado mesmo. Eles são amigos. Até hoje, eu fui no show deles, não deu para ir, que eu estava viajando, que eles vieram no último show, que foi no Coliseu, mas eu fui no Mendes. E, pô, engraçado, né? Porque eu não estava produzindo show nem nada, me deram os ingressos, eu fui...
E foi curtir. Fui pro backstage, né? Uhum. E quando eu olhei na porta, o segurança era o mesmo de 30 anos. Tonhão falou. Tonhão. Aí eu já entrei, falei que fez uma festa lá com o Herbert, com todo mundo. Eu não sei se parou, mas aí eu estava vendo lá que, viu, Nicolau, que eles fizeram uma grande inovação que era só o trio, né? Aí eles colocaram o tecladista, o João Fera, né? João Fera já estreou também aqui em Santos, estreou né? em Santos, João estreou Fera. Aqui em Santos, aí o João Fera estava lá também, né, no Faustão, lá, achei muito bacana. Até hoje, o João Fera estreou aqui em Santos, ele era botou um trio de metal, né? Com o João Fera no teclado e o sax. Meu, eles cresceram a banda, né? O som deles encorpou, né? Ganhou corpo. Então, aí você me conta, então, quer dizer que teve um show deles, aí você falou, não vai dar pra pagar o cachê dos caras, correu no cinema, aquelas loucuras, né? Na realidade, eu já tinha feito 3 shows com eles no ano, esse era o 4º show. Eles que me ligaram, falaram, pô, Toninho, tem uma data aqui, vamos fazer? Eu falei, vamos. Eu nem discuti cachê, quanto tiver cobrando eu pago. Mas como era o 4º show, não foi aquele público maravilhoso e foi o mais caro que eu paguei, porque eles estavam no auge, né? Eu sempre saio um pouco na frente. Tá. E eles estavam no auge aí. Aí eu tive que pegar dinheiro para fazer o pagamento e o Zé perguntou quanto tinha sido o meu prejuízo, que eles não queriam que eu tivesse prejuízo, que eles iam me devolver o dinheiro. Eu desconversei, falei que não era o caso, não sei o que lá, mas eles sabem como é para eles. Eles fizeram a conta e me devolveram. Onde dói, né? Onde o calo dói, né? Nicolau, você também curtia Paralamas bastante, né? Grande fã da banda. Foi que eu falei, né? Os anos 80. Tudo isso aconteceu aqui, né? Foi essas bandas maravilhosas surgiram, né? E Paralamas, que ele falou, Cazuza. E realmente o Toninho ter vivido isso aí, ter trazido isso para Santos, eu acho que foi algo assim. Realmente vale a pena relembrar muitas e muitas vezes, né, Toninho? Porque já devem ter te perguntado isso. Nossa. Inúmeras vezes, né? É sempre bom ouvir, né? Tem um dia que você realmente ficou muito bravo, vários, dá para lembrar algum aqui? Com alguém? Fora essa aí do Renato Russo? Você não é de guardar raiva não, né? Essas coisas aí você não guarda, né? Só as coisas boas. Então, maior público do heavy metal, que bombou mesmo, e do Caiçara. Você lembra assim? O público do Caiçara teve vários. Várias vezes ele bateu 6 mil pessoas, Camisa de Vênus, Legião, Paralamas, Titãs. Várias vezes ele bateu. E o Camisa de Vênus tem um lance legal também que entrou na história da banda, né? Que foi o disco ao vivo que você gravou também. Né? Não só eles gravaram o disco ao vivo, foi o Penny Smith, que foi o produtor do disco, que fez a gravação aqui no Caiçara, como eles gravaram um DVD ao vivo que eu não sei, que nunca foi lançado, não sei o que aconteceu. Mas eles gravaram logo depois, eles gostaram tanto do resultado do disco que eles vieram. A banda já tinha acabado, eles juntaram de novo para fazer esse DVD aqui no Caiçara. Veio uma grua, um equipamento muito bom para a época e nunca tive notícia desse DVD. Bacana, né, trazer aqui o Toninho, né, Nicolau, que é um grande parceiro da CDL, muito, né? Acho que conta um pouquinho dessa aproximação. É uma parceria que já começou há um tempão, né? Nós começamos aí uma parceria com o Toninho, sempre participou da CDL, sempre foi um grande... O Gonzaga, nós tivemos uma fase aí, né, Toninho, nos anos 90. O Gonzaga aí nós estávamos percebendo que estava meio devagar, decadente, fazíamos aquelas reuniões, lembra, com a Denise Covas, com o Toninho Garcia também, participávamos. E você queria fazer a grande reforma, né, do seu cinema, que você conseguiu e foi... Porque você já tinha esse projeto já há uns 5 anos, né, mais ou menos? Já, na realidade eu tinha 10 anos. E faltava o operacional, né, na época, né? E aí a CDL sempre participou com você, de eventos, e o Toninho sempre foi muito parceiro ali. Até, nós estamos lembrando agora há pouco, até em eleições passadas, até do prefeito Beto Mansur, nós fizemos vários debates e o Toninho cedia salas de cinema, que era o Indaiá, para nós participarmos. E nós sempre tivemos parceria. Hoje até nós temos uma parceria, se o Toninho me permite falar aqui, com os cinemas Rocks. Quem for associado do CDL tem 50% de desconto. Paga meio ingresso, né? Só com a carteirinha. Aí a carteirinha aí. Exato. Olha só, CDL Parceria. Cine Rocks está ali, ó. E realmente a procura tem sido muito grande, viu, Toninho, dos nossos associados com a carteirinha, né? Porque todos os dias, né? Você tem alguns dias que realmente são meia entrada, né, Toninho? Acho que é quarta-feira ou... domingo,
Segunda e quarta. Domingo, segunda e quarta. E a nossa parceria são para todos os dias, né? E, então o Toninho tem sido assim, sempre foi um grande parceiro do CDL, sempre o que é importante do comerciante, do empresário, que inclusive ele foi homenageado aí nos 40 anos merecidamente da CDL, como um empresário do ano, né? Junto com Armênio Mendes e com o Super Sendo Boqueirão, que o Toninho ele sempre visou isso, sempre teve visibilidade, não só para ele. Ele sempre quis melhorar o comércio da região, o em volta, né, Toninho? Porque nós percebemos, às vezes, alguns comerciantes, alguns empresários, que eles só pensam no seu, né, e esquecem do entorno. E o Toninho não. Toninho, realmente eu falo, não estou jogando confete nem bajulando, mas realmente é uma... Parceria é a chave de tudo, né? Ele sempre se preocupou com o Santos, sempre se preocupou com o comércio, sempre se preocupou com o Gonzaga, né? Sempre foi um apaixonado pelo Gonzaga. Você sabe do que eu considero Gonzaga um shopping a céu aberto. Todo o bairro do Gonzaga eu considero um shopping a céu aberto. Inclusive, por causa disso é que o Rox sobreviveu com as 5 salas. Porque se o Rox fosse no centro, ou no outro lugar, ele não ia sobreviver. Ele só sobreviveu em função que ele estava no lugar certo, que é o Gonzaga. Eu vou te dizer mais até. O shopping que eu mais gosto no mundo é um shopping em Los Angeles, que imita uma praça. Só que americano não gosta de praça, ele já bota a fonte, né? Tem fonte, apesar que tem fonte na Praça da Independência. As ruas são de paralelepípedo, circula um bonde chama The Groove. Falou, imita o quê? E não é coberto, ele é aberto. Imita ao céu aberto. Exatamente, e tem as lojas estão, como o entorno ali da Praça da Independência. Isso é muito legal. Eu considero o Gonzaga um shopping a céu aberto, porque... tem tudo ali que você precisa. O Gonzaga é um bairro extremamente residencial, né? Um bairro ótimo para se viver, como também comercial. Temos 3 shoppings no Gonzaga, temos várias lojas grandes, lojas pequenas, lojas familiares e os cinemas, né? Que nem são o Cine Rocks, tem no Pátio Poranga agora também, são 4 salas, né, Toninho? Isso. No total aqui na Baixada, quantas salas, Toninho, já? 17. Já, porque tem Cubatão também, lá na Lilinas, bacana também, né? O Brisamar, né, em São Vicente. O Brisamar, que é um fenômeno, o Brisamar está entre as 10 cinemas com maior média de público por sala mesmo? no Brasil. Agora, a carência de cinema, né, ali naquela região, né, Toninho? Ô, Toninho, você sabe que uma vez eu li uma crônica, vê como é que vai o nosso trabalho, né? Do Estadão, de um colunista do Estadão, ele acabou escrevendo uma crônica porque ele veio para cá e choveu pra caramba, ele teve problema, teve que ficar em Cubatão, né? Ele esperava que ia ser um fim de semana tenebroso, né? Ele foi lá no seu cinema, descobriu as maravilhas de Cubatão e, pô, engraçado, eu vou ver se eu localizo essa crônica para te mandar. Legal. Que o Roxy foi citado, ele falou, pô, fui no cinema no Parque Anilinas, bem legal, mas o Nicolau falava um ponto interessante, né, que a luta do Toninho para conseguir reformar o cinema. Eu queria que você retomasse esse tema, Nicolau. E o Toninho, como ele sempre, como eu falei no início do programa, sempre foi uma pessoa... Só interromper um pouquinho, pedir para o pessoal participar, né? Também aí, deixar o seu nome. No final do horário, 2 pares de ingressos do Cine Rocks, aqui pelo WhatsApp 78053326, fixo 32899495. Pode ser também pelo facebook.com/CDL Santos Praia. E, por favor, retome, Nicolau. Então, como eu falei no início, né, o Toninho com os shows que trouxe a Santos, com todos, e a sua criatividade. E hoje eu queria que você falasse também eu sou um aficionado em tecnologia, também trabalho com isso, e queria que você falasse também alguma coisa sobre a nova tecnologia que você está trazendo para cá, uma inovação aí, eu acho que é um dos primeiros, né, do Brasil, em 4K, né, Toninho? Por favor, fala. Então, dividindo, que eu comentei com o Nicolau, eu queria te saber também, com essa pergunta, como é que você fez, né, a questão de renúncia fiscal, você utilizou, e essa parte tecnológica, como é que foi esse processo, esses 2 processos, Toninho? Na realidade é assim, o Rox fez 80 anos e esse ano é o último ano das cópias 35mm. Aí, ó, o seu Cine Rocks aí, nosso Cine Rocks aí nas imagens e tal, pois não. Então, o governo ajudou, eles tiraram impostos através da Ancine,
Então é um projeto que eu faço o projeto, eu monto o projeto da digitalização e modernização, eu aprovo na Ancine, a Ancine manda para a Receita isenta de impostos e eu, graças a uma parceria com a ANEC, que é uma das maiores empresas do mundo, que também eu nunca tive nada parecido em toda a história do cinema, sempre que eu tive que trazer qualquer equipamento de fora, tinha que mandar o dinheiro na frente antes de botar no navio, não dava nem, se não recebesse, não vinha nada. Então consegui fazer esse financiamento direto com a ANEC e aproveitei, estou trocando, além dos equipamentos de projeção, que é obrigatoriedade agora, quem não tiver trocado até o começo do ano não vai ter o que exibir. Eu estou trocando também o equipamento de som, estou trocando as telas, que eu estou botando telas aluminizadas, estou trocando o sistema de 3D com um sistema que saiu agora em maio, foi lançado um sistema novo, o Diamond, que vai ser o primeiro da América Latina. E estou trazendo projetores, além de trocar, estou trazendo projetores 4K. Agora, o 3D, o advento do 3D, foi bem recebido? Hoje em dia as pessoas têm alguma resistência ou não? O 3D, no começo, ele foi muito bem recebido, só que depois começaram a fazer produções 3D que não é bem 3D, tá? Porque existe uma técnica também que você usa o computador para criar a segunda imagem e tal. E isso aí acabou, graças a Deus. E também esse sistema, esse novo sistema é muito melhor. A realidade da imagem, né? E o 4K também, né, Toninho? Tanto, eu vou inaugurar com o Hobbit, o 3D. O Hobbit é 4K, não são todos os filmes que são 4K. Hoje, por exemplo, são poucos equipamentos 4K que tem, porque eu tenho equipamento, mas vou exibir. Esse ano, por exemplo, que passou, teve meia dúzia de filmes em 4K. Provavelmente, nova tecnologia, o ano que vem deve ter uns 15 filmes em 4K. Só para o telespectador entender, o 4K, o 4K, ele está muito acima do Full HD, né? Que seria, o que hoje se fala tanto em Full HD, mas o 4K ele está 4 vezes a imagem mais definida. Por exemplo, o Hobbit, ele tem uma tecnologia que é de 48 frames por segundo. Nossa. Que é o dobro do normal. Normal é 24 frames, o Hobbit vai ter 24 frames. E o 3D, olha, só para vocês terem noção, não existe nenhum equipamento no mundo capaz de exibir 4K, 3D e 48 frames. E você muita informação. Não existe. Não tem jeito. O equipamento que eu tenho não funciona. Essas três coisas juntas não funcionam e nenhum outro equipamento funciona. Ou eu tenho que optar pelo 2K, 48 frames e 3D, ou 4K, 48 frames. Não tem. Os três juntos não dá. É muita informação para a máquina. Ela não dá certo. Ô, Toninho, a pergunta aqui do João Gabriel Campos, a gente falou até aqui fora do ar, a maior bilheteria de todos os tempos foi o Titanic, como foi no mundo inteiro, né? No Rox não foi diferente. Mas qual foi o maior sucesso dos últimos tempos do Cine Rox? O João Gabriel quer saber. E qual foi o público que esse filme alcançou quando estava em cartaz? Hoje... Recentemente. Um filme ou alguns, né? Olha, eu vou dar um exemplo recente, que foi o último Crepúsculo, tá? Parte 2. É a segunda parte, o final, né? Final. Ele só aqui em Santos, no Roxy, ele fez 60 mil pessoas, sem contar os outros lugares que exibiram, né? É um número bem alto, né? É um número bem alto, mas, por exemplo... Titanic, comparado ao Titanic... Titanic, para você ter uma noção do Titanic, o Titanic fez 150 mil pessoas só comigo aqui. E era uma época que o real estava valendo mais que o dólar, né? Foi aquela época que o real estava valendo mais que o dólar. Foi um fenômeno mesmo. Foi um fenômeno. Eu recebi uma placa da Fox, porque o filme tinha feito só comigo mais de $1 milhão, falou. Aqui no cinema, falou. Eles mandaram beleza, uma placa. Que beleza. Agora, Toninho, deixa eu só te falar, perguntar duas coisas que eu queria perguntar para você. Uma é a famosa calçada da fama, né, que você tem feito
com pessoas, com personalidades, né? Que eu acho que isso realmente é muito glamouroso e muito bom para a cidade, né? Porque você resgata ali as personalidades. Ali você já tem, a última que eu vi, acho que foi o Edivaldo Filho, né? Rubens Edivaldo Filho. Foi o Rubinho, e são personagens que é um santista, né? Que todos são santistas. São todos santistas. O Pelé inaugurou, Pelé foi o primeiro. filme dele foi o primeiro, e a última foi o Rubens, mas tem o Chorão, que infelizmente... Que deixou também ali uma personalidade. Que foi quando ele fez foi o filme dele, o Magnata. Tem o Neymar, até, do Curta Santos. Então, depois fala um pouquinho do Curta Santos pra gente. Ah, tá. Fica à vontade. Tem o Maestro, o Mendes, o Gilberto Mendes. Gilberto Mendes, mais santista. Grande maestro Gilberto Mendes. Grande Gilberto Mendes. São todos santistas. São todos santistas. Que beleza. Só e eu acho isso importante. Bete Mendes também. Bete Mendes, santista, grande artista, né? Só fera. Sérgio Mamberti. Então, e qual é o teu sentimento aliás, o teu xará, o Toninho, né, que inventou o Curta Santos e virou um acontecimento nacional, né? Na realidade foi eu fiz o primeiro. Você fez o primeiro. O Toninho conseguiu trazer uma parte da Mostra Internacional de São Paulo de curta-metragem de São Paulo. Não, ele, o Toninho Dantas. Tá, o Toninho Dantas. Ele conseguiu trazer uma perna da Mostra Internacional de São Paulo e criou o Olhar Caiçara, eu acho. Ah, entendi. Um adendo aqui santista. O negócio foi a percussão foi tão boa. Por falar nisso, tem uma história que é muito legal. Legal. Que a menina que veio falar comigo, o seu Cedi o Cinema, que trabalhava com o Toninho, ela hoje é uma produtora de filme nacional, falou. E com vários filmes já. E ela veio me pedir, eu cedi o cinema. Cedi. Foi um sucesso, que nem eu te falei. Aí o Toninho criou, como a mostra era meio complicado de trazer, o Toninho criou esse Curta Santos, que era uma coisa só daqui da Baixada, que ele viu que cabia, pela procura que teve esse adendo. Falou. Legal. E daí foi. E a CDL, né? só para deixar, não, fica à a vontade. CDL, nos primeiros Curta Santos, a CDL apoiou. Nós tínhamos reuniões com o Toninho Dantas, lá na CDL, nós patrocinávamos, apoiávamos, e realmente depois virou um sucesso, né? Nossa. Até hoje, eu acho que quem aqui toca o Curta Santos junto com acho que a Tribuna, né? A TV Tribuna é a grande TV apoiadora. Tribuna é a grande apoiadora hoje, né? E o Júnior, e o... Que realmente, com o falecimento do Toninho, continua, né? Continua. Ganhou vida própria o festival e é uma grande referência cultural aqui da nossa cidade, né? Ô, Toninho, como é que... A pergunta aqui da Cláudia Maria Pinto, a gente está quase chegando no final do programa. Como é essa questão da concorrência com os cinemas dos shoppings? Pode ser impressão dela, da Cláudia Maria, mas acredita que mesmo com tantos shoppings na região, o Cine Rossi continua sendo mais requisitado pelos santistas. Tem algum segredo nisso? Olha... É mesmo mais requisitado? Assim, em relação por salas, que o Rock estão 5 salas, né? Ele tem uma média de público maior, superior. Eu acho que primeiro é a qualidade de tecnologia, tanto que agora está tudo novo, porque não dá para ficar para trás. Uhum. E a outra parte é o atendimento, porque nós somos de Santos. Nós estamos junto com o nosso público. Nós sabemos o que eles querem, eles são amigos. Uhum. É diferente de você trabalhar com uma rede completamente impessoal. Falou, nem que eles queiram que eles sejam a melhor do mundo, eles vão conseguir vamos citar jamais. Nomes, né? É verdade. Não vamos citar nomes, vamos falar que é o Cinemark. Né? Exatamente. Não, porque, Toninho, acho que deve ser bacana, até o pouco que eu te conheço e tal, é o seguinte, que as gerações de pessoas que vão no Roxy, né? Nós fomos, nossos filhos vão, os netos de tantos outros vão também, isso que é legal, tem que prestigiar, né? Porque o Roxy é da terra. Né? Eu também, sinceramente... E tem qualidade, com todo esse investimento que o Toninho tem feito, e com essa inovação, realmente não deve, como ele falou, vai ser a primeira em tecnologia da América Latina, né? Não, o Roxy não tem... Olha, pra você ter uma ideia, foi lançado ano passado o sistema Atmos de som, que alguns filmes têm, poucos ainda, isso está mudando muito, que são caixas de som no teto.
tá? Que é mais, mais efeitos, 2 canais de efeitos, som. né? Eu tenho caixa de som no teto há 10 anos. Você tem já dentro do cinema. Há 10 cinemas. anos eu tenho Desde a caixa de última som reforma. há 10 anos, desde a última Vou reforma. falar em 10 anos, eu lembro que era molecão, teve aquele filme Terremoto, né? Que você também teve o sistema surround lá, que tremia a sala. Né? Foram as primeiras Eu caixas lembrei de das surround caixas, né? do cinema. Então. Foi daí que filme veio o Terremoto. surround. Assisti lá no Cine Rocks também. Fantástico. E o Indaiá, muita saudade? Não, Não tem como, né? não tem como. Era um cinema Tô com saudade espetacular até também. dos 35 milímetros. Esses equipamentos eram de... Pra você ter uma ideia, esses projetores que eu estou tirando, alguns, os do Rox, são de 1950. Nada tinha mudado. Esses projetores, os do Brisamar, por exemplo, são muito mais novos. Mas, na realidade, eles não tinham a mesma qualidade dos de 1950. Ok. Nicolau, Bom, tempo esgotado, queria que você fizesse só agradecimento ao posso aqui Toninho rapidamente. agradecer Né? ao Toninho, agradecer por tudo que ele tem feito aí pela cidade, pelo seu empenho, e realmente é um empresário de se tirar o chapéu. Realmente, Toninho, parabéns mais uma vez, e continue assim, porque realmente esse é o caminho certo que você está trilhando. Obrigado por ter vindo no nosso programa, é uma grande honra ter você aqui, Toninho. E rapidamente aqui, os dois ganhadores dos Pares de Graça do Cine Rocks, Cláudia Maria Pinto Domingues, da Vila Nova, Luiz Carlos Oliveira Macedo, da Ponta da Praia, retirar a partir de amanhã à tarde lá, na CDL. Marechal Deodoro, 13A. Pode falar com a Cláudia ou com a Larissa. Ok. Toninho Campos, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, o prazer foi meu, muito agradável, obrigado a vocês. Vai voltar logo logo. É isso aí, o programa CDL TV vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.